Imagine-se fazendo as pazes com a sua mãe, aquela pessoa que te trouxe ao mundo, né, que te carregou na barriga, que te alimentou, que te guiou pelas mãos, que segurou nas suas mãos quando você começou a dar os seus primeiros passos. Ela te alimentou, enfim, é uma história assim, né, de vida que a gente tem com a nossa mãe. Imagine que por algum motivo vocês não se falam, né? Imagine que a convivência entre vocês se tornou intolerante, se tornou quase que impossível. Imagine hoje você podendo se libertar disso. Imagine você fazendo as pazes com ela. Imagine que, imagina por telefone, vocês não se suportam, vocês, né, não conseguem conversar, não conseguem desenvolver um diálogo. E o quanto que isso te frustra? O quanto que isso te atrapalha e o quanto que isso faz o coração da sua mãe sofrer, né? Quando a gente tem alguma desavença com alguma pessoa, isso é tão ruim, isso deixa a gente com o coração tão triste. Imagina isso acontecendo entre mães e filhos, né? Isso aconteceu, né? Foi um caso que eu fui autorizada, né, a contar, porque teve um final feliz, né? Porque isso tem cura. A pessoa, ela me procurou, fizemos algumas sessões de EFT, né? E o caso era realmente assim, mãe e filho não se toleravam, né? Não conversavam, não se suportavam. E aí a gente realizou algumas sessões e hoje a harmonia voltou, a harmonia foi restaurada, né? Imagine também você com traumas, você com medo. Gente, tem gente que tem trauma de uma lagartinha, né? Um mandruvá, aqueles bichinhos. Às vezes até um bichinho numa folha de alface, né? Tem gente que tem trauma com esses bichos. Tem gente que tem trauma de agulha, né? E às vezes, muitas vezes a gente pensa, eu mesma já pensei, nossa, mas né? Como assim? Como que a pessoa tem medo de uma coisa tão inofensiva? Mas é verdade, gente, o medo ele tá aí. O medo é uma coisa muito séria, é uma doença, né? Ninguém escolhe ter medo. Ninguém escolhe ter medo de nada na vida. É uma coisa que atrapalha muito. Por exemplo, medo de dirigir. Eu sofri muito com medo de dirigir. Eu tinha, assim, verdadeiro pânico. Antes de entrar na autoescola, eu me imaginava dirigindo e eu pensava que ia ser a coisa melhor do mundo, né? E que eu ia aprender super fácil. Ledo engano meu, assim que eu me deparei com a situação, nossa, parecia que meu mundo ia acabar. Eu entrei em pânico, sabe? E foi muito difícil. E eu sofri muito. E estudando, eu sempre tive no meu coração um desejo de servir, um desejo de ajudar as pessoas. Eu sempre tive um desejo de estudar, né, algum tipo de terapia. E eu encontrei o EFT, que é uma terapia que ela dissolve as emoções negativas, né, a carga negativa das emoções, que é o que nos impede, né, de realizar aquilo que queremos, que é o que nos impede de ter uma boa convivência com os nossos familiares, né? É o que nos impede de ter esses medos que nos atrapalham de viver, né? Os traumas, né? O trauma de agulha para tomar injeção, para fazer um exame, que isso é muito sério, isso é uma coisa muito séria, tem gente que sofre muito por isso, né? O medo de dirigir, que é muito sério, que tanto me impediu por tanto tempo, que me fez sofrer por tanto tempo, né? E graças a Deus a gente tem acesso a essas terapias que fazem com que a gente se liberte desse medo, né? E muitas vezes o medo, a maioria das vezes o medo ele está na nossa cabeça, né? Ele está na nossa mente, mas por estar na nossa mente ele é uma coisa muito real e que nos atrapalha demais. E aí um caso que aconteceu comigo, né, sobre o medo de dirigir, que só de pensar em entrar no carro eu começava a passar mal, me dava dor de barriga, tremedeira nas pernas e a perna parece, né, ela ganhava vida, né, ganhava vida própria. E aí, gente, eu não conseguia.
E aí eu fiz a EFT e aí eu consegui pegar o carro e sair. E isso foi assim, nossa, foi uma vitória. E aqui eu vou te mostrar como que foi que eu fiz esse exercício, né? E depois eu já conhecia e eu apliquei esse exercício em mim. E aí depois disso eu resolvi começar a fazer a formação, né? Para ser uma terapeuta. E eu estou em formação e já estou em condições já de divulgar essa prática, né, de divulgar isso, e eu espero que te ajude, espero que te sirva também, né, espero que te ajude aí a, a começar a se livrar também desses medos, começar a se livrar de traumas, e que isso te mostre uma luz. Não sei qual é o seu medo, não sei qual é o seu, né, o seu caso aí, mas eu te digo que a EFT ela serve para todos os casos, sabe? Então é assim, o exercício que eu fiz em mim, que eu me aplico, hoje eu me aplico para tudo, né? Mas nesse dia específico que eu me apliquei para pegar o carro e dirigir, e foi assim, batata. Eu peguei o carro e eu fui, né? E eu me orgulho muito disso. Eu fiz desse jeito aqui, ó. A gente começa tocando aqui no pontinho do karatê, que a gente chama aqui, né? E aí eu fiz assim. Mesmo que eu sinta muito medo de dirigir, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta muito medo de dirigir, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta muito medo de dirigir, eu me aceito profunda e completamente. Esse medo de dirigir, esse medo que me paralisa, eu sinto medo. E aí a gente toca aqui, ó, no cantinho da sobrancelha. Eu vou tirar o óculos para ficar mais fácil. Eu sinto muito medo. Esse medo que eu sinto. Esse medo que eu sinto. E aí você pode fazer para qualquer tipo de medo. E aí você vai tocando nos pontinhos e falando qual o medo que você está sentindo. Medo de dirigir. Medo de injeção, medo de agulha. E a gente toca aqui, ó, no ossinho aqui do ombro aqui, da costela aqui, sabe? Medo de dirigir. E aí vem debaixo do braço. Medo de dirigir. Medo de dirigir. E aí você faz outra rodada. Esse medo que eu sinto. Medo que eu sinto. Medo que eu sinto. Esse medo que eu sinto. 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 E aí você faz as rodadas e aí você respira fundo e imagina você, né? No meu caso, imagina eu dirigindo e o que que eu tô sentindo. E aí você vai fazendo as rodadas, né? Tocando nos pontinhos e falando o que que você está sentindo. Você vai tocando nos pontinhos e falando. E aí o seu problema é com a sua mãe? Você tá com desavença com a sua mãe? Aí você faz. Mesmo que eu tenha esse problema com a minha mãe, eu me aceito profunda e completamente. E aí você repete toda a rodada. Aqui, aqui, sabe? Você faz dessa forma e aí você vai prestando atenção no que você está sentindo. E aí depois vem aqui e me conta, porque eu quero saber, tá? A princípio você pode pensar assim: ah, mas será? Nossa, mas uma coisa tão boba, será que isso vai dar resultado? Faça, eu te desafio a fazer e depois eu quero que você me conte, tá bom? Um beijo, eu espero que tenha te ajudado e assiste o vídeo, faz o exercício e me conta, tá bom?